Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. 10ª sessão. Título: O culto da árvore, da serpente e do crocodilo. Segue agora um trecho em destaque. Objeto de horror ou de adoração, os homens votam à serpente um ódio implacável ou se prosternam ante o seu gênio. A mentira a invoca, a prudência a reclama, a inveja a conduz em seu coração e a eloquência em seu caduceu. No inferno, ela arma o chicote das fúrias. No céu, a eternidade faz dela o seu símbolo. Trecho dito por Chateaubriand. Os ofitas afirmavam que havia várias classes de gênios, desde Deus até o homem, que a relativa superioridade de cada um dependia do grau de luz que lhe era concedido. E diziam mais, que devíamos sempre render graças à serpente pelo assinalado serviço que prestara à humanidade. Porque foi ela que ensinou a Adão que se comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sublimaria o seu ser pelo conhecimento e a sabedoria assim adquiridos. É fácil ver de onde provém a ideia primitiva do caráter duplo, semelhante ao de Jano, da serpente, o bem e o mal. Este símbolo é um dos mais antigos, porque o réptil antecedeu a ave, e esta ao mamífero. Daí se originou a crença, ou antes a superstição das tribos selvagens, segundo a qual as almas de seus antepassados vivem sob a forma daquele réptil, e também a generalizada associação entre a serpente e a árvore. São em grande número as lendas sobre os vários significados que a serpente representa, mas sendo alegóricas, em sua maioria, passaram hoje a ser classificadas na categoria de fábulas baseadas na ignorância e na superstição. Quando, por exemplo, Filóstrato contava que os naturais da Índia e da Arábia se alimentavam com o fígado e o coração da serpente, a fim de aprenderem a linguagem de todos os animais, porque se dizia que a serpente gozava de semelhante faculdade. Certamente nunca pensou que suas palavras fossem tomadas ao pé da letra. Observação número 1. Veja-se no livro De Vita Apolloni, nos capítulos 1 e 14. Continuação da narrativa. Como se verá mais de uma vez no curso desta obra, a serpente e o dragão eram nomes que se davam aos sábios, aos adeptos iniciados da antiguidade. Seus conhecimentos e sua sabedoria eram absorvidos e assimilados pelos discípulos. Daí a razão da alegoria. Idêntico é o significado da fábula escandinava, em que Sigurd fez assar o coração de Fafnir, o dragão, a que havia matado, convertendo-se por isso no mais sábio dos homens. Sigurd aprendera as rimas e os encantamentos mágicos. Havia recebido a palavra de um iniciado de nome Fafnir, ou de um feiticeiro, após o que este último foi morto, como sucede a tantos outros depois de terem passado a palavra. Epifânio,
revela um segredo dos gnósticos ao tentar expor as heresias destes. Segundo ele diz que os gnósticos ofitas tinham uma razão para honrar a serpente. Foi esta que ensinou os mistérios aos homens primitivos. Observação número 2. Registrado por Adv. Aeres, no capítulo 37. Continuação da narrativa. Certamente, mas, proclamando este dogma, eles não tinham em mente Adão e Eva no jardim, senão e tão somente o que acabamos de expor. Os nagas dos adeptos hindus e tibetanos eram nagas humanos, serpentes, e não répteis. Demais, a serpente foi sempre o símbolo da renovação sucessiva e periódica, da imortalidade e do tempo. As numerosas e em extremos interessantes declarações, interpretações e exposições de fatos a respeito do culto da serpente que se vêem em Natural Gênesis, de Gerald Massey, são muito engenhosas e cientificamente corretas, mas estão muito longe de abranger todos os significados que o mesmo culto encerra. Só divulgam os mistérios astronômicos e fisiológicos com a adição de alguns fenômenos cósmicos. No plano inferior da matéria, a serpente era, sem dúvida, o grande emblema do mistério dos mistérios, e muito provavelmente foi adotada como símbolo da puberdade feminina por causa de sua mudança de pele ou camisa, e de sua autorrenovação. Assim era, porém, só no que se refere aos mistérios da vida terrestre e animal, pois como o símbolo do revestir-se de novo e renascer nos mistérios universais, sua fase final, ou diremos, antes suas fases incipientes e culminante, não era deste plano. Observação número 3. Registrado por Gerald Massey em O Gênesis Natural, capítulo 1, página 340. Continuação da narrativa. Tais fases foram geradas no reino puro da luz ideal, e após haver dado a volta completa do ciclo de adaptações e simbolismos, os mistérios retornaram ao ponto de onde haviam partido, a essência da causalidade imaterial. Pertenciam eles às gnoses superior. E seguramente não teria este símbolo alcançado o nome e a fama que alcançou, se a razão disto fosse tão somente a interferência nas funções fisiológicas, e especialmente nas femininas. Como símbolo, a serpente possuía tantos aspectos e significados ocultos quanto a própria árvore. A árvore da vida, a qual estava associada quase indissoluvelmente e no mesmo emblema. Quer sejam consideradas como símbolos metafísicos ou físicos, a árvore e a serpente, juntas ou separadas, nunca foram degradadas na antiguidade, como hoje o são. Nesta nossa época em que se destroem os ídolos, não pelo amor da verdade, senão para a maior glória da matéria grosseira. As revelações e interpretações do livro de Rivers of Life, do Gerald Forlong, teriam assombrado os adoradores da árvore e da serpente nos dias da sabedoria arcaica e dos caldeus e dos egípcios, e até os primitivos shivaístas teriam recuado de horror ante as teorias e suposições do autor desta obra.
a ideia de Pine-Knight e de Inman de que a cruz, ou tal, não passa de cópia dos órgãos masculinos em forma triárdica é radicalmente falsa, escreve Gerald Massey, que dá a prova desta afirmativa. Mas com igual procedência, se poderia aplicar o mesmo conceito a quase todas as interpretações modernas dos símbolos antigos. No livro The Natural Genesis, obra monumental de investigação e de pensamento, a mais completa que já se publicou sobre este assunto, abrangendo um campo mais vasto e dando mais explicações que todos os simbologistas anteriores, não vai, contudo, além do aspecto psicoteísta do pensamento antigo. Pine-Knight e Inman não estavam, porém, de todo equivocados, salvo em não terem percebido que o sentido de cruz e de falo que atribuíram à árvore da vida não se ajustava a este símbolo senão nas últimas e inferiores fases do desenvolvimento evolucionário da ideia de dispensador de vida. Era a última e a mais grosseira transformação física da natureza, no animal, no inseto, na ave e até mesmo na planta, pois o magnetismo criador dual, sob a forma de atração dos opostos ou polarização sexual, atua na constituição do réptil e do pássaro da mesma forma que na do homem. Além disso, os simbologistas e orientalistas odiernos, do primeiro ao último, ignorando os verdadeiros mistérios revelados pelo ocultismo, só podem ver necessariamente aquela derradeira fase. Se lhes dissessem que semelhante modo de procriação, que é comum na Terra, a universalidade dos seres, não é senão um estágio passageiro, um meio físico de proporcionar as condições necessárias para conduzir os fenômenos da vida e que se modificará ainda na presente raça, desaparecendo na próxima raça raiz. Rir-se-iam de uma ideia tão supersticiosa e tão pouco científica. Eis, porém, que os ocultistas mais sábios o afirmam. Por que o sabem? O universo dos seres vivos, de todos os que procriam suas espécies, é o testemunho vivo da existência de vários modos de procriação na evolução das espécies e raças animais e humanas. E o naturalista devia sentir intuitivamente esta verdade, sendo embora incapaz de demonstrá-la até agora. Como poderia fazê-lo, em verdade, com o modo de pensar hoje dominante? Os pontos de referência da história arcaica do passado são pouco numerosos e raros, e aqueles que se deparam aos homens de ciência são erroneamente tomados como postes indicadores de nossa pequena era. Até a chamada História Universal não abarca senão um campo muito diminuto no espaço quase ilimitado das regiões inexploradas de nossa quinta e atual raça raiz. Por isso, cada novo poste indicador, cada novo símbolo que de remoto passado se descobre, é somado ao velho acervo de informações para ser interpretado na mesma linha de conceitos pré-existentes, não se levando absolutamente em conta o ciclo especial de pensamento a que possa pertencer este símbolo particular. Como poderá a verdade surgir à luz do dia se o método nunca varia? No princípio, quando a união dos dois constituía um símbolo de ser imortal,
A árvore e a serpente eram, portanto, imagens verdadeiramente divinas. A árvore estava invertida e suas raízes nasciam no céu, brotando da raiz do ser integral. Seu tronco cresceu e desenvolveu-se, atravessando os planos de pleroma, projetou transversalmente seus ramos exuberantes, primeiro no plano da matéria, quase não diferenciada, e depois no sentido de baixo, até chegarem ao plano terrestre. Esta é a razão por que se diz no Bhagavad Gita que a árvore da vida e da existência, Ashvata, sem cuja destruição não é possível a imortalidade, cresce com suas raízes para cima e seus ramos para baixo. Observação número 4, registrado no capítulo 15, versículo 1 e 2. Continuação da narrativa. As raízes representam o Supremo Ser, ou a causa primeira, o Logos, mas é preciso ir além destas raízes para realizar a união com Krishna, que no dizer de Arjuna é maior que Brahma e que é a causa primeira, o indestrutível, o que não é e o que está além deles. Observação número 5, registrado no capítulo 11, versículo 37. Continuação da narrativa. Seus ramos principais são o Iranuargaba, Brahma ou Brahman, em suas manifestações mais elevadas, Shiridra, Shausmin e Mandusuduna, os mais altos Dayankohans ou Devas. Os Vedas são as suas folhas. Só aquele que for além das raízes não mais voltará, isto é, não se reencarnará durante esta idade de Brahma. Foi só quando os seus ramos puros tocaram o lodo terrestre do jardim do Éden, da nossa raça adamita, que a árvore se maculou com o contato, perdendo sua prístina pureza, e que a serpente da eternidade, o Logos nascido do céu, finalmente se degradou. Nos tempos remotos, na era das dinastias divinas sobre a terra, este réptil, hoje temido, era considerado como o primeiro raio de luz surgido do abismo do mistério divino. Várias as formas que lhe deram, numerosos os símbolos que lhe atribuíram. No perpassar dos evos e do tempo infinito, Kala caiu no espaço e no tempo das especulação humana. As formas eram cósmicas e astronômicas, deístas e panteístas, abstratas e concretas. Converteram-se ora no dragão polar, ora no cruzeiro do sul, o alfa draconis da pirâmide e o dragão indo-budista, que sempre ameaça o sol em seus eclipses, sem jamais o devorar. Até então, a árvore permaneceu sempre verde, pois era regada pelas águas da vida. O grande dragão continuou sempre divino, enquanto se manteve dentro dos limites siderais. Mas a árvore cresceu e seus ramos inferiores tocaram, por fim, as regiões infernais, nossa terra. Então, a grande serpente, Nidhogg, aquela que dourava os cadáveres dos pecadores na região de Desdita, a vida humana, ao serem mergulhados no Elgermir, o caldeirão ardente de paixões humanas, começou a roer a árvore do mundo.
Os vermes da materialidade cobriram as raízes, antes sadias e cheias de vitalidade, e agora vão subindo cada vez mais pelo tronco, enquanto que a cobra Midgard, enroscada no fundo dos mares, circunda a terra e com o seu hálito venenoso a torna incapaz de se defender. Os dragões e as serpentes da antiguidade possuem todos 7 cabeças, uma para cada raça, e cada cabeça carrega 7 cabelos, segundo reza a alegoria. Sempre assim, desde Ananta, a serpente da eternidade que conduz a Vishnu durante todo o Manvantara, desde o primeiro Shesha, o original, cujas 7 cabeças se transformam em 1000 cabeças na fantasia purânica, até a serpente acadiana de 7 cabeças. Isto simboliza os 7 princípios em toda a natureza e no homem. E a cabeça mais alta, ou a do meio, é a 7ª. Filon não se refere ao sábado judeu, quando em sua criação do mundo diz que o mundo foi completado de acordo com a natureza perfeita do número 6. Porque, segue um trecho agora, quando aquela razão, nous, que é sagrada consoante o número 7, entrou na alma, ou melhor, no corpo vivo, o número 6 ficou deste modo aprisionado, assim como todas as coisas mortais que o mesmo número forma. E o trecho continua ainda. O número 7 é o dia festivo de toda a terra, o dia do nascimento do mundo. Eu não sei se haverá alguém que possa celebrar como é devido o número 7. Observação número 6. Registrado em The Monde Opfi, nas páginas 30 e 419. Continuação da narrativa. O autor de The Natural Genesis pensa que, segue o trecho, o grupo de 7 estrelas que é visível na Ursa Maior, a Saptarshis, e o dragão de 7 cabeças proporcionaram, evidentemente, uma base para a divisão simbólica do tempo por estes 7, acima mencionada. A deusa das 7 estrelas era a mãe do tempo, da mesma forma que Kep, e daí as palavras Kepti e Septi, para designar o tempo e o número 7. Ela é, por isso, chamada a estrela do 7. Sevkri Cronos, filho da deusa, é denominado o 7 ou o 7º. Também o é Sefkri Abu, que constrói sua casa no alto, assim como a sabedoria, Sofia, construiu a sua com 7 pilares. Os tipos primitivos de Cronos eram 7, e assim o princípio do tempo no céu está baseado sobre o número e o nome de 7, por causa da indicação das estrelas. As 7 estrelas, durante a sua revolução anual, mantinham, por assim dizer, o index da mão direita estendida e descreviam um círculo no céu superior e no céu inferior. Observação número 7. É pela mesma razão que se enumera de modo igual a divisão dos princípios do homem em 7, pois descrevem eles o mesmo círculo na natureza humana superior e inferior. Continuação da narrativa.
O número 7 sugeriu naturalmente a ideia de uma medida por 7 que conduziu ao que se poderia chamar numeração setenal, e a que se traçasse o mapa do círculo dividindo-o em 7 seções, correspondente a 7 grandes constelações. E foi assim que se formou no céu o Heptanomis celeste do Egito. Quando o Heptanomis se rompeu, dividindo-se em 4 partes, fez-se sua multiplicação por 4, e os 28 signos tomaram o lugar das 7 constelações primitivas. O zodíaco lunar de 28 signos foi resultado que se obteve dando-se 28 dias à lua ou ao mês lunar. Observação número 8. Assim, a divisão setenária é a mais antiga e precedeu a divisão quádrupla e é a fonte da classificação arcaica. Continuação da narrativa. Na disposição chinesa, os 4 7 são atribuídos a 4 gênios, que presidem aos 4 pontos cardeais. Observação número 9. No budismo e no esoterismo chinês, os gênios estão representados por 4 dragões, os Maharajans das estâncias. Continuação da narrativa. Na disposição chinesa, os 4 7 são atribuídos a 4 gênios que presidem aos 4 pontos cardeais, ou melhor, as 7 constelações do norte constituem o guerreiro negro, as 7 do oriente. Outros chinês formam o tigre branco. As 7 do sul são o pássaro vermelho, e as 7 do ocidente, chamada primaveris, são o dragão azul. Cada um destes 4 espíritos preside ao seu heptanomis durante uma semana lunar. O gerador do primeiro heptanomis, Tifon, o de 7 estrelas, assume então um caráter lunar. Nesta fase, vemos que a deusa Sefkeri, cujo nome significa o número 7, é o verbo feminino ou logos no lugar da mãe do tempo, que era o primeiro verbo como deusa das 7 estrelas. Observação número 10. Registrado em Opsit, capítulo 2, páginas 312 a 313. Continuação da narrativa. O autor mostra que era a deusa da Ursa Maior e mãe do tempo, que representava no Egito, desde as eras mais remotas, o verbo vivo, e que Sevkeri Cronos, cujo símbolo era o crocodilo-dragão, a forma pré-planetária de Saturno, foi chamado seu filho e Esposoá era o seu verbo logos. Observação número 11. Registrado em Ibdi, capítulo 1, páginas 321. Continuação da narrativa. Tudo isso é muito claro, mas não foi somente o conhecimento da astronomia que levou os antigos a adotarem a numeração setenal. A causa primeira tem um sentido muito mais profundo, que será explicado oportunamente. As citações acima não significam digressões. Fizemo-las para mostrar as seguintes observações. Letra A. A razão por que um iniciado completo era chamado dragão, serpente, naga. E letra B. Que a nossa divisão setenária era usada pelos sacerdotes das primeiras dinastias do Egito
por motivo idêntico ao nosso e com o mesmo fundamento. Há necessidade, porém, de um esclarecimento complementar. Conforme já dissemos, os 4 gênios dos 4 pontos cardeais de Gerald Massey e o guerreiro negro, o tigre branco, o pássaro vermelho e o dragão azul dos chineses, chamavam-se nos livros sagrados os 4 dragões ocultos da sabedoria e os nagas celestes. Ora, vemos que o dragão Logos, de 7 cabeças ou setenário, foi fracionado, por assim dizer, no decorrer dos séculos, em 4 partes heptanômicas ou 28 porções. Cada semana no mês lunar tem um caráter oculto diferente. Cada dia dos 28 tem suas características especiais, porquanto cada um das 12 constelações, quer seja considerada separadamente ou em combinação com os outros signos, exerce uma influência oculta para o bem ou para o mal. Corresponde isso à soma de conhecimentos que o homem pode adquirir na Terra. Contudo, são muito poucos os que chegam a adquiri-los, e ainda mais raros os sábios que atingem a raiz do conhecimento simbolizado pelo grande dragão raiz, o logos espiritual daqueles signos visíveis. Mas os que alcançaram recebem o nome de dragões, e são os arhats das 4 verdades, ou 28 faculdades, ou atributos, e sempre foram chamados assim. Os neoplatônicos de Alexandria afirmam que para se tornar um caldeu ou um mago verdadeiro, devia o homem dominar a ciência ou o conhecimento dos períodos dos 7 regentes do mundo, com quem está a sabedoria integral. E a Jâmblico se atribui outra versão, que não implica alteração de significado. Segue o trecho. Os assírios não só conservam os anais de 27 miríades de anos, como o assegura Hiparco, mas ainda os de todos os apocatástases de todos os períodos dos 7 governadores do mundo. Fim do trecho. Observação número 12. Registrado em Prócolos Timeaus, capítulo 1. Continuação da narrativa. As lendas de todas as nações e tribos, selvagens ou civilizadas, referem à crença, outrora universal, na grande sabedoria e a astúcia das serpentes. São encantadoras. Hipnotizam o pássaro com os seus olhos e muitas vezes o próprio homem não consegue escapar à sua influência fascinadora. O símbolo é, portanto, dos mais adequados. O crocodilo é o dragão egípcio. Era o símbolo dual do céu e da terra, do sol e da lua, e foi consagrado a Osíris e a Ísis em razão de sua natureza anfíbia. Segundo Eusébio, os egípcios representavam o sol como o piloto em seu barco. Este era arrastado por um crocodilo para mostrar o movimento do sol no espaço úmido. Observação número 13. Registrado em Preparação Evangélica, capítulo 1, capítulo 3, item número 3. Continuação da narrativa. O crocodilo era mesmo o símbolo do Baixo Egito, sendo esta a mais pantanosa das 2 regiões. Os alquimistas dão outra interpretação.
Dizem eles que o símbolo do Sol no barco, sobre o éter do espaço, significava que a matéria hermética é o princípio, ou a base do ouro, e também o Sol filosófico. A água em que nada o crocodilo é aquela água ou matéria liquidificada, e o barco finalmente representava o barco da natureza, em que o Sol, ou o princípio sulfúrico ígneo, desempenha a função de piloto, porque o Sol é quem dirige o trabalho, por sua ação sobre a umidade, ou mercúrio. Isto só para os alquimistas. Foi na Idade Média que a serpente passou a ser o símbolo do mal e do demônio. Os primeiros cristãos, assim como os gnósticos ofitas, tinham o seu logos dual, a boa e a má serpente, o Agathodaimon. Provam-no os escritos de Marcos, Valentino e muitos outros, e sobretudo os Pistis Sophia, documentos que data seguramente dos primeiros séculos do cristianismo. Sobre o sarcófago de mármore de um túmulo descoberto em 1852, perto do Porta Pia, vê-se a cena de adoração dos magos, ou melhor, observa C. W. King em O livro Os Gnósticos e seus Restos, o protótipo desta cena, o nascimento do novo sol. O chão de mosaico exibia um curioso desenho, que podia representar tanto a Ísis amamentando Harpócrates, como a Madonna ao menino Jesus. Nos pequenos sarcófagos que rodeavam o maior, foram encontradas várias placas de chumbo enroladas, como se fossem pergaminhos, 11 das quais continham textos que ainda foi possível decifrar. O conteúdo destas devia ser a solução final de uma questão sobremodo embaraçosa, por evidenciar ou que os primitivos cristãos, até o século VI, eram pagãos, bona fide, ou que o cristianismo dogmático não foi senão uma cópia que passou integralmente para a Igreja cristã. Sol, árvore, serpente, crocodilo e tudo o mais. Segue um trecho agora. Na primeira dessas placas vê-se Anubis, com um rolo na mão. A seus pés estão os 2 bustos de mulher. Na parte de baixo há 2 serpentes entrelaçadas sobre um cadáver enfaixado como uma múmia. Na segunda placa, Anubis está segurando uma cruz, o signo da vida. Aos seus pés jaz o cadáver, envolto pelos múltiplos anéis de enormes serpentes, o Agathodaimon, guardião dos defuntos. Na terceira, o mesmo Anubis carrega sob o braço um objeto oblongo, preso de tal modo que dá aos contornos da figura a forma de uma cruz latina completa. Aos pés do deus há um romboide, o ovo do mundo, dos egípcios, para o qual se arrasta uma serpente enroscada em círculo sob os bustos. Vê-se a letra W, repetida 7 vezes numa linha, fazendo lembrar os nomes. Bem notável também é a linha de caracteres aparentemente palmirianos, que se vêem sobre as pernas dos primeiros Anubis. Quando a figura da serpente, supondo-se que esses talismãs se originem não do culto de Ísis, mas do culto posterior dos ofitas,
bem pode representar aquela serpente perfeita e verdadeira, que leva para fora do Egito, isto é, do corpo, todos os que têm confiança nela e os conduz, através do mar vermelho da morte, à terra de promissão, protegendo-os durante a viagem contra as serpentes do deserto, isto é, contra os regentes das estrelas. Fim do trecho. Observação número 14. Registrados em OP-CIT, páginas 366 e 368. Continuação da narrativa. A serpente perfeita e verdadeira é o Deus de 7 letras, que é, na crença atual, Jeová e Jesus uno com ele. Nos Pitis Sofia, obra anterior ao Apocalipse de São João, é evidentemente da mesma escola o candidato à iniciação, é encaminhado a esse Deus de 7 vogais. A serpente dos 7 trovões pronuncia as 7 sílabas, mas tu sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas, diz o Apocalipse. Observação número 15. Registrado em Apocalipse 10, versículo 4. Continuação da narrativa. Buscais estes mistérios? Pergunta Jesus no Pitis Sofia. Não há nenhum mistério melhor do que elas, as 7 vogais, porque conduzirão vossas almas à luz das luzes, ou seja, à verdadeira sabedoria. Nada há mais excelente que os mistérios que buscais, exceto as 7 vogais e seus 49 poderes, bem como os seus respectivos números. Na Índia, era este o mistério dos 7 fogos e seus 49 fogos, ou aspectos, ou de números. Entre os budistas esotéricos da Índia, no Egito, na Caldeia e etc., e entre os iniciados de todos os países, as 7 vogais estão representadas pelos signos da suástica sobre as coroas das 7 cabeças da serpente da eternidade. São as 7 zonas da ascensão, post-mortem, dos escritos herméticos, em cada uma das quais o mortal deixa uma de suas almas ou princípios, até que, chegando ao plano que domina todas as zonas, ele aí permanece como grande serpente sem forma da sabedoria absoluta ou a própria divindade. A serpente de 7 cabeças tem mais de um significado nos ensinamentos arcaicos. É o dragão de 7 cabeças, cada uma das quais é uma estrela da Ursa Menor. Mas é também, acima de tudo, a serpente das trevas, inconcebível e incompreensível, cujas 7 cabeças são os 7 logos, os reflexos da luz una manifestada anteriormente a todas as coisas, o logos universal. Fim da 10ª sessão.